Pessoal, eu sou o professor Fabrício Cabral, da disciplina Fundamentos de Informática e Aplicativos, e hoje vamos ter uma aula sobre o explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos? É um programa que tem como função gerenciar a estrutura de pastas, arquivos, atalhos e unidades de armazenamento disponíveis no computador. Bom, como eu faço para iniciar esse programa? Eu vou nesse ícone aqui amarelo, aqui, ó, essa pastinha aqui, dou um clique nele, ó, com o botão esquerdo do mouse, e ele abre o programa. Outra forma de fazer isso é aqui na caixa de pesquisa e digitar explorador de arquivos, e dar um Enter. E já apareceu o ícone. É outra forma de você abrir o programa. Outra forma também é você usar a tecla de atalho Windows, a tecla Windows E de elefante. E ele abre o explorador de arquivos. Bom, vamos então dar uma visão geral no ambiente do explorador de arquivos. O que é que eu tenho no ambiente do explorador de arquivos? Eu tenho aqui a barra de títulos, tá? Que exibe o nome do programa e da pasta acessada à medida que selecionamos. Por exemplo, se eu selecionar a pasta documentos, ele vai mudar a barra de título para documentos. Se eu mudar, por exemplo, para vídeos, ele vai mostrar vídeos e assim por diante, certo? Temos aqui, do canto aqui inferior, a caixa de controle, que eu posso fazer o quê? Eu posso restaurar, mover, ajustar o tamanho, minimizar, maximizar ou fechar essa janela aqui do Windows Explorer, do explorador de arquivos, tá? O Windows Explorer é também como era chamado antigamente o explorador de arquivos. Nas versões mais atuais, hoje ele é chamado de explorador de arquivos, certo? Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho a faixa de opções, certo? Que exibe os botões relativos aos menus arquivo, tá aqui, menu arquivo. Tenho ao menu, deixa eu mudar aqui, ao menu início, certo? Compartilhar e exibir, certo? Também temos a barra de ferramentas de acesso rápido, onde eu posso exibir os botões para tarefas mais frequentes. As tarefas mais frequentes são ajustadas por aqui, tá? Eu posso também, se eu quiser, eu posso customizar essa barra de endereços, essa barra de ferramenta de acesso rápido. Eu posso, por exemplo, tirar o ícone desfazer e assim por diante, certo? Ele é totalmente customizado por mim. Eu tenho aqui a barra de endereços, que exibe o endereço do item acessado e permite o deslocamento para outros locais. Por exemplo, se eu quiser acessar a pasta users/fpc. Então, eu posso acessar através dessa barra de endereços, certo? Aqui do lado esquerdo aqui, eu tenho o painel de navegação, que exibe a lista das pastas e unidades para navegação, certo? Tá aqui as unidades de navegação, bem como as minhas respectivas pastas. Do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho a lista de conteúdo das pastas e unidades, que exibe o conteúdo da pasta ou unidade selecionada no painel de navegação. Por exemplo, se eu selecionar aqui em Downloads, ele vai mostrar para mim o conteúdo da pasta Downloads. Então, tem uma pasta chamada Explorador, certo? Que eu tenho imagens, tá ok? E aqui no final, eu tenho a barra de status, que exibe informações sobre os itens selecionados, como por exemplo, número de itens da pasta ativa. Por exemplo, eu tenho um item na minha pasta ativa e tenho um item selecionado. Se eu tirar a seleção, ele mostra que não tem nenhum item selecionado, certo? Tamanho da seleção e modo em cima da janela, se no caso é detalhes ou miniatura, tá aqui, certo? Bom, o que é que eu tenho pelas minhas faixas de opções? O que é que eu posso mostrar aqui? Eu tenho no menu arquivo, eu posso abrir uma nova janela, por exemplo, e trabalhar com duas janelas do meu explorador de arquivos, tá? E tem outras opções mais avançadas, como por exemplo, abrir o Windows PowerShell, certo? Temos aqui no início, o que é que eu tenho? Eu posso copiar arquivos, eu posso colar arquivos, eu posso recortar, copiar caminho, colar um atalho, mover para, copiar para, excluir o arquivo, renomear, uma nova pasta, criar um novo item,
verificar as propriedades de um arquivo ou de uma pasta e assim por diante. Posso selecionar todos os itens, sejam pastas ou arquivos, limpar a seleção, ou seja, tirar toda a seleção e inverter essa seleção, certo? Em compartilhar, eu posso compartilhar um item, seja uma pasta ou um arquivo. Eu posso compactar, gravar em disco, imprimir, mandar por fax ou compartilhar entre outros usuários, certo? Estando em rede. E no menu exibir, eu posso mudar a configuração do painel de navegação, posso mostrar com ícones grandes. Veja só, que aqui ele vai mudar os ícones. Deixa eu mudar aqui esse computador. Então tá aqui, ó, exibir ícones, temos aqui, ó, ícones médios, exibir como ícones grandes, exibir como ícones pequenos, exibir como lista, exibir como detalhes, que em detalhes eu vejo mais coisas como o nome dos meus arquivos, o tipo do arquivo, o seu tamanho e o espaço livre, se não for o caso uma unidade, por exemplo, certo? Posso fazer uma classificação, posso também fazer que tipo de coisa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui em downloads e tem uma pasta explorador, certo? Vocês podem ver que eu vou mudar aqui a exibição para lista, certo? Vejam que não tem extensão. Mas se eu vir aqui em exibir e apertar aqui a caixa aqui, ó, selecionar a caixa extensões de nome de arquivos, ele vai mostrar a extensão do arquivo, no caso PNG, que é uma figura, certo? Então eu posso usar essa opção para fazer esse tipo de coisa, tá ok? Na minha barra de acesso de ferramenta de acesso rápido, o que é que eu tenho? Eu tenho a opção propriedades de arquivo, tá? Eu tenho criar uma nova pasta, eu tenho a opção refazer, vai fazer uma ação que foi cancelada com o botão desfazer. Eu tenho excluir, que é excluir um item selecionado. Eu posso renomear, que é alterar o nome do item selecionado. E posso desfazer, certo? Que é desfazer uma determinada ação que foi feita. Tá ok? Já na minha barra de endereços, o que é que eu tenho? Eu tenho a opção de voltar, avançar, acima. Voltar é na pasta anterior, tá? E avançar é estar na pasta que estava na pasta ou no local que eu estava antes, certo? Acima, eu vou para a pasta acima que eu estava. Por exemplo, eu estou na pasta explorador, que está dentro de downloads, que está neste computador. Se eu apertar aqui acima, ele vai para a pasta downloads, tá vendo? Que é justamente a pasta acima de explorador. Eu tenho aqui a barra de endereços, né? Que eu posso colocar nomes, que eu vejo nomes também. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, em explorador e dar um duplo clique, ele vai mostrar para mim, ó, C users fbc downloads explorador, ou seja, está mostrando o caminho ou o path dessa pasta no meu sistema, no meu computador, tá certo? E eu tenho esse botão aqui que é para fazer esse daqui, desculpe, que é para fazer uma atualização da minha pasta, tá? Aqui é minha caixa de pesquisa. Se eu quiser procurar um arquivo, por exemplo, eu quero procurar o arquivo explorador. Então, eu digito aqui explorador e ele vai me mostrar todos os arquivos que tem a palavra explorador, a partir da localização onde eu esteja, certo? No caso, eu estava dentro da pasta explorador, já mostrou para mim diretamente, tá? Atalhos importantes que eu tenho no meu computador, tá? Eu tenho Ctrl F, que eu seleciono a caixa de pesquisa. Eu tenho, cadê? Ctrl F, selecionar minha caixa de pesquisa. Eu tenho um Ctrl N, que ele abre uma nova janela. Eu tenho um Ctrl W, que ele fecha a janela. Eu tenho um Ctrl Shift E, para exibir todas as pastas acima da pasta selecionada. Ctrl Shift E, certo? Eu tenho Ctrl Shift N, Ctrl Shift N, que cria uma nova pasta. Eu posso exibir um painel de visualização com Alt P. Eu posso usar Alt mais Enter para ver a propriedade do item selecionado.
Eu posso usar Alt mais seta da direita para exibir a próxima pasta. Eu posso usar Alt mais seta da esquerda para exibir a pasta anterior. Eu posso exibir Alt mais seta para cima para exibir a pasta para a qual esta pasta se encontra. Também posso usar a seta para a direita para exibir subpasta de pasta selecionada. Seta para a esquerda para recolher subpasta de pasta selecionada. Posso usar o famoso Ctrl+C para copiar arquivos e Ctrl+V para colar arquivos. Ctrl+X para recortar, para mover arquivos e Ctrl+A, por exemplo, Ctrl+A para selecionar tudo, certo? Se eu quiser selecionar todos os arquivos, eu dou um Ctrl+C. Interessante também que, por exemplo, eu posso usar a tecla, segurando a tecla Ctrl e apertando com o botão esquerdo do mouse, eu posso selecionar ou desselecionar um item por vez, certo? Se eu segurar a tecla Shift e apertar com o botão esquerdo do mouse, eu seleciono uma quantidade de arquivos contínua, certo? Então, por exemplo, eu quero selecionar do primeiro até o penúltimo arquivo. Então, seguro o Shift e aperto com o botão esquerdo do mouse. Então, ele selecionou do primeiro até o penúltimo uma vez só. Se eu segurar Ctrl e apertar o botão esquerdo do mouse para fazer a mesma coisa, eu não consigo. Eu vou ter que selecionar um arquivo por vez, certo? Essa é a diferença de segurar o Ctrl e segurar o Shift na hora que está selecionando arquivos. Então, eu posso usar as teclas de atalho Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar, ou posso também, com o botão direito do mouse, acessar esse menu aqui, que tem a opção também de copiar, recortar, criar atalho, excluir, renomear, propriedades do arquivo, certo? O botão direito do mouse, ele abre um menu que me dá um menu de acesso rápido, que ele me dá várias opções que eu posso fazer com esse arquivo aqui no Windows, no explorador de arquivos, tá? Como, por exemplo, propriedade do arquivo, e assim eu posso verificar as propriedades desse arquivo, certo? Posso ver detalhes geral, segurança dele, onde eu acesso as permissões de arquivo nele, como, por exemplo, controle total para modificar, ler, executar esse arquivo. Posso ver detalhes desse arquivo, como tamanho, data de criação, data de modificação, vários atributos e assim por diante, certo? Bom, então, gente, essa é uma visão rápida do explorador de arquivos. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, escrevam lá no fórum para que a gente possa sanar todas as dúvidas, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.